1 Crônicas, capítulo 14. O rei Hirão, da cidade de Tiró, enviou embaixadores a Davi. Ele mandou toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros para construírem um palácio para Davi. E assim Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado como rei de Israel e que, por amor ao seu povo, estava fazendo o seu reino progredir. Em Jerusalém, Davi casou com outras mulheres e foi pai de mais filhos e filhas. Esses são os nomes dos seus filhos que nasceram em Jerusalém: Samuá, Sodabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Elpelete, Noga, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido como rei do país inteiro de Israel, o seu exército saiu para prendê-lo. Davi soube disso e saiu para encontrar-se com eles. Os filisteus chegaram ao Vale dos Gigantes e começaram a atacar e a roubar. Então Davi perguntou a Deus: devo lutar contra os filisteus? Tu me dás a vitória? Vá, disse o Senhor, eu lhe darei a vitória. Davi os atacou em Baal-Perazim e os derrotou. Ele disse: como se eu fosse uma enchente que derruba tudo, Deus me usou para abrir uma brecha no meio do exército inimigo. Por isso, aquele lugar é chamado de Baal-Perazim. Quando os filisteus fugiram, deixaram os seus ídolos para trás, e Davi ordenou que fossem queimados. Mas logo os filisteus voltaram ao vale e começaram a atacar. Mais uma vez Davi consultou a Deus e ele respondeu: não os ataque daqui, dê a volta e ataque do outro lado, perto das amoreiras. Quando você ouvir o barulho da marcha por cima das amoreiras, ataque-os, porque isso quer dizer que eu estou indo na sua frente para derrotar o exército dos filisteus. Davi fez o que Deus havia mandado e obrigou os inimigos a recuar desde Gibeão até Gezer. A fama de Davi se espalhou por toda parte, e o Senhor fez com que todas as nações ficassem com medo dele. 1 Crônicas, capítulo 15. Para o seu próprio uso, Davi construiu casas na cidade de Davi. Também preparou um lugar para a Arca da Aliança de Deus e armou uma barraca para ele. Então disse: somente levitas podem carregar a Arca da Aliança, porque foram eles que o Senhor Deus escolheu a fim de carregá-las e servi-lo para sempre. Então Davi chamou todo o povo de Israel a Jerusalém, a fim de trazer a Arca da Aliança para o lugar onde ele havia preparado para ela. Em seguida, mandou buscar os descendentes de Arão e os levitas. Do grupo de famílias levitas de Coate veio Uriel, chefiando 120 homens do grupo de famílias. Do grupo de famílias de Merari veio Asaías, chefiando 220 homens. Do grupo de família de Gerzon veio Joel, chefiando 130. Do grupo das famílias de Elisafã veio Semaías, chefiando 200. Do grupo de famílias de Hebron veio Eliel, chefiando 80. E do grupo de famílias de Uziel veio Abinadab, chefiando 112. Davi chamou os sacerdotes Zadok e Abiatar e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. Então disse aos levitas: vocês são os líderes dos grupos de famílias levitas. Purifiquem-se e purifiquem os seus irmãos levitas, para que possam trazer a Arca da Aliança do Senhor, Deus de Israel, para o lugar que preparei para ela. Não foram vocês que a carregaram da primeira vez, e por isso o Senhor nosso Deus nos castigou, por não o termos consultado como devíamos. Então os sacerdotes e os levitas se purificavam a fim de carregar a Arca da Aliança do Senhor, o Deus de Israel. Os levitas a carregaram
nos ombros pelos cabos, como Deus havia mandado por meio de Moisés. Davi mandou que os líderes dos levitas nomeassem vários levitas para cantar e para tocar música alegre nas harpas e nas liras, e com os pratos. 2 grupos de famílias de cantores. Eles escolheram para tocar prato de metal os seguintes homens: Enã, filho de Joel, e o seu parente Asaf, filho de Berequias. E Etã, filho de Cuxaías, que era do grupo de famílias de Merari. Escolheram os levitas Zacarias, Jaziel, Zemiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias e Banaias para ajudá-los. Eles tocavam as harpas que alcançavam notas altas. Para tocarem as liras que alcançavam notas baixas, escolheram os seguintes levitas: Matitias, Elifelel, Miqueneias, Azazias e os guardas do templo, Obed-edom e Jeiel, porque era entendido em música. Kenanias foi escolhido para dirigir os músicos levitas. Berequias e Eucana, junto com Obed-edom e Gesias, foram escolhidos para serem os guardas da Arca da Aliança. Para tocarem trombetas em frente da arca, foram escolhidos os sacerdotes Zebanias, Josafá, Netanel, Amazai, Zacarias, Benaías e Eliezer. Então o rei Davi, os líderes de Israel e os comandantes militares foram até a casa de Obed-edom buscar a Arca da Aliança e fizeram uma grande festa. E como Deus havia juntado os levitas que carregavam a arca, foram oferecidos em sacrifício 7 touros e 7 carneiros. Davi estava vestido com uma roupa feita do mais fino linho. Do mesmo jeito também estavam vestidos os músicos. Kenanias, que era o seu líder, e os levitas que carregavam a arca. Davi usava ainda um manto sacerdotal feito de linho. E assim todos os israelitas subiram até Jerusalém, acompanhando a arca com gritos de alegria, ao som de trombetas, de cornetas feitas de chifre de carneiros, de pratos e de músicas de harpas e liras. Quando a arca estava entrando na cidade, Mical, filho de Saul, olhou pela janela e viu o rei Davi dançando e pulando de alegria, e então sentiu desprezo por ele. 1 Crônicas, capítulo 16. Levaram a Arca da Aliança para a barraca que Davi tinha preparado para ela e a colocaram lá dentro. Então ofereceram a Deus sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Depois que Davi acabou de oferecer os sacrifícios, abençoou o povo em nome do Senhor e distribuiu comida a todos. Deu a cada homem e a cada mulher de Israel um pão, um pedaço de carne assada e passas. Davi nomeou alguns levitas para dirigirem a adoração ao Senhor, o Deus de Israel, cantando e louvando a Deus em frente da Arca da Aliança. Asaf foi nomeado o chefe deles, e Zacarias o seu ajudante. Para tocar em lira foram nomeados Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaías, Obed-edom e Jeirel. Para tocar pratos foi nomeado Asaf, e para tocarem trombetas todos os dias em frente à Arca da Aliança foram nomeados os sacerdotes Benaías e Jaziel. Foi nesse dia que Davi deu pela primeira vez a Asaf e os seus colegas levitas a responsabilidade de cantarem louvores a Deus, o Senhor. Agradeçam a Deus, o Senhor, anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que Ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem dos seus atos maravilhosos, tenham orgulho daquilo que é santo.
que o Santo Deus tem feito. Que fique alegre o coração de todos os que adoram ao Senhor. Procurem a ajuda do Senhor, estejam sempre na sua presença. Vocês, descendentes de Israel, servo de Deus, vocês, descendentes de Jacó, o escolhido de Deus, lembrem de tudo o que Deus tem feito. Lembrem dos seus grandes e maravilhosos milagres e de como tem condenado os nossos inimigos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus mandamentos são para o mundo inteiro. Ele sempre lembrará da sua aliança e por milhares de gerações cumprirá as suas promessas. Ele será fiel à aliança feita com Abraão e à promessa que fez com juramento a Isaque. Deus fez uma aliança com Jacó para sempre. Ele fez uma aliança eterna. Naquela ocasião, Deus disse: Eu lhe darei a terra de Canaã, e ela será de vocês para sempre. Eles eram muito poucos, eram estrangeiros na terra prometida, andavam de país em país, de reino em reino, mas Deus não deixou que ninguém os maltratasse. E para protegê-los, avisou reis. Ele disse: Não toquem nos servos que eu escolhi, não maltratem os meus profetas. Cantem ao Senhor todos os povos da terra, anunciem todos os dias que Ele nos salvou, falem da sua glória às nações, contem a todos os povos as coisas maravilhosas que Ele tem feito. O Senhor é grande e merece todo o nosso louvor. Ele deve ser temido mais do que todos os deuses, pois os deuses das outras nações são somente ídolos, mas o Senhor fez os céus. Ele está cercado de glória e majestade, poder e beleza enchem o seu templo. Louvem o Senhor, todos os povos da terra, louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que Ele merece, tragam uma oferta e entrem no pátio do seu templo, curvem-se diante do Santo Deus. Quando Ele aparecer, tema diante dele toda a terra. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Alegre-se a terra e fique contente o céu. Digam em todas as nações: o Senhor é Rei. Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Alegrem-se os campos e tudo o que há neles. Então as árvores dos bosques gritarão de alegria diante de Deus o Senhor, pois Ele vem governar a terra. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e seu amor dura para sempre. Digam a Ele: liberta-nos, ó Senhor nosso Salvador, ajuda-nos e tira-nos do meio dos pagãos. Assim nós te daremos graças e com prazer te louvaremos, ó Santo Deus. Louvemos o Senhor, o Deus de Israel, louvem ao Senhor agora e sempre. Então todo o povo disse: Amém. E louvor a Deus, o Senhor. O rei Davi pôs Asaf e os seus colegas levitas como encarregados permanentes na adoração que era feita no lugar onde a Arca da Aliança havia sido colocada. Eles deviam cumprir ali os seus deveres todos os dias. Obed-edom, filho de Jedutum, e 78 homens do grupo de famílias deviam ser os seus ajudantes. Osá e Obed-edom eram os guardas dos portões. Porém, os sacerdotes Zadok e seus colegas estavam encarregados do culto ao Senhor Deus na tenda sagrada, que estava no lugar de adoração em Gibeão. Todas as manhãs e todas as tardes, eles deviam oferecer no altar sacrifícios que seriam completamente queimados, de acordo com o que está escrito na lei que o Senhor deu ao povo de Israel. Estavam ali com ele Emã e Zebutum e os outros que haviam sido nomeados a fim de cantar louvores ao Senhor por causa do seu amor que dura para sempre. Emã e Jebutum também estavam encarregados das trombetas, dos pratos e dos outros instrumentos que eram tocados para acompanhar os hinos de louvor. Os membros do grupo de família de Jebutum estavam encarregados de guardar os portões. Então todos foram para casa e Davi também foi, a fim de passar algum tempo com a sua família.